Então, lá no edital, estava orientando que a gente estudasse sobre avaliação de aprendizagem. Então, esse documento, que é a Diretriz Curricular Nacional da Educação Básica, um documento de 2012, ele vai trazer, né, o texto sobre avaliação da aprendizagem, referenciando primeiramente a LDB, né, dizendo que na educação básica, o que a gente entende por educação básica? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Né? Então, as 3 etapas da educação básica. Então, isso vale para todas as crianças, de 0 até 17 anos, né? Ele vai trazer 2 artigos aqui. Primeiro, o artigo 24, que vale para o ensino fundamental e ensino médio, né? Depois, o artigo 31, que vai tratar exclusivamente da educação infantil. Então, ensino fundamental e ensino médio, a avaliação está organizada de acordo com regras comuns para essas 2 etapas, né? Então, artigo 24, anotem aí, vai tratar na LDB sobre avaliação para o ensino fundamental, que é o nosso foco para esse concurso. E o artigo 31, para quem vai fazer a prova da educação infantil, vai trazer aí como ocorre a avaliação nessa etapa, na primeira etapa da educação básica. Então, na educação infantil, a avaliação será realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança. Então, o professor acompanha a criança, vai registrando ao longo do semestre. Geralmente, na educação infantil, a avaliação é semestral. As redes têm, isso não está determinado em nenhum documento, tá? Estou falando que geralmente as redes optam, né? As redes de ensino. Pode ser que tenha redes que seja trimestral, geralmente é semestral, para ter um tempo maior de acompanhar, né? E registrar aí o desenvolvimento da criança. E aí vai expedir, né, uma documentação ao final de cada semestre. Essa avaliação na educação infantil, ela não tem o objetivo de promoção, ou seja, se eu observar que a criança não alcançou os objetivos que estão previstos lá na BNCC, né, no documento curricular, ela vai ficar retida no berçário. Não, isso não existe. Ou ela vai ficar retida no pré-1, no pré-2. Não. Independente do que o professor considerar com relação à aprendizagem e desenvolvimento da criança, na educação infantil ela vai sempre progredir. A gente não vai reter as crianças, tá? Mesmo quando se trata do acesso ao ensino fundamental. Ela está no pré-2, mas eu acredito, assim, né, acho que ela não vai acompanhar o primeiro ano. Não existe isso na educação infantil. Se ela tem a idade, né, que é os 5 anos, se ela vai completar 6 anos até 31 de março, ela vai para o ensino fundamental. Deixa eu abrir para a professora aqui, só um minutinho. Muito bem. Essa determinação pode ser acolhida para o ciclo da infância, de acordo com o parecer do Conselho Nacional da Educação, 4 de 2008, anteriormente citado, que orienta, né, que não existe retenção nesse ciclo. Na etapa da educação infantil, não tem retenção. As crianças vão seguindo e o objetivo da avaliação é acompanhar, né, o desenvolvimento das crianças, acompanhar e registrar, tá? É assim que funciona a avaliação na educação infantil. Depois eu vou trazer um outro material falando direitinho sobre isso. O direito à educação constitui grande desafio para a escola. Requer mais que o acesso à educação escolar, pois determina a gratuidade na escola pública, obrigatoriedade da pré-escola ao ensino médio, permanência e sucesso, com superação da evasão e retenção para a conquista da qualidade social. O Conselho Nacional de Educação, em mais de um parecer em que a avaliação da aprendizagem escolar é analisada, recomenda aos sistemas de ensino e às escolas públicas e particulares, isso aqui vocês têm que anotar, fazer print, caráter formativo deve predominar sobre o quantitativo e o classificatório. A esse respeito, é preciso adotar uma estratégia de progresso individual e contínuo que favoreça o crescimento do estudante, preservando a qualidade necessária para a sua formação escolar. Então, vejam, o que é uma avaliação quantitativa?
é aquela avaliação que se dá uma nota, uma quantidade, né? Se afere aí um número para determinar a quantidade que a criança aprendeu. Então, hoje, para o ensino fundamental e o ensino médio, né, essa ideia de uma avaliação quantitativa, ela não tem mais o mesmo peso que tinha anteriormente. E também, a avaliação não é classificatória, não é para classificar quem sabe mais, quem sabe menos, né? Ao contrário, o objetivo da avaliação é formar o estudante, é dar subsídios para o professor conhecer aquela criança, aquele jovem, né, aquele estudante, e a partir daquilo que o professor observa, organizar o seu planejamento. E a criança também participar desse processo avaliativo, onde, a partir desse processo, ela também aprende, né? Então, essa é a ideia do caráter formativo na avaliação, tá? Então, aqui é um dos trechos, né? Ele vai ter outros pontos que ele vai falar sobre a avaliação, mas é o trecho, assim, mais importante que eu destaquei para a gente dar uma olhada, né, no que diz a legislação com relação à avaliação da aprendizagem, tá? Aí, gente, eu comprei aquela apostila que estão divulgando aí no Facebook por R$ 10. Eu ainda não passei para vocês, mas eu vou passar, tá? Porque não é 100%, tem coisas assim duvidosas aqui nessa apostila. Mas, enfim, é aquela coisa da gente fazer um filtro, né? E aí tem os conteúdos de português, eu vou estar encaminhando para vocês, tá? Aqui ele tem um tópico bem completo sobre avaliação de aprendizagem, é do Domina Concursos. Eu sei que eu paguei R$ 10 nessa apostila, tá? Foi bem baratinha. Eu vou compartilhar com vocês no grupo. Mas, como eu falei, é aquele tipo de apostila que a gente tem que fazer uma leitura criteriosa, porque, né, nem tudo, nem sempre, né, não sei, até eu não consegui ler ela inteira, ela é super extensa, tem 2.000 páginas, tá? Mas, enfim, eu vou estudar primeiro os documentos com vocês, os documentos do MEC, depois a gente dá uma olhada aqui no que a apostila diz, tá? Então, agora, a gente viu a diretriz curricular da educação básica, agora eu separei o trecho aqui do referencial curricular do Paraná, que está de acordo com a BNCC, tá? Então, aqui também tem um trecho falando sobre avaliação como um momento de aprendizagem, tá? Então, é um trecho bem legal, dialoga com o que a gente já viu na diretriz da educação básica e está dentro aí dos documentos também que são importantes que a gente conheça, afinal, né, Fazenda Rio Grande está dentro do estado do Paraná, né? E é importante que a gente tenha acesso aí ao que o nosso estado pensa com relação à avaliação, tá? Então, ele começa aqui. O ato de avaliar é inerente ao ser humano, no qual o indivíduo reflete acerca das situações postas, fazendo um juízo de qualidade sobre as mesmas, com o intuito aí de tomar uma decisão, tendo em vista a permanência ou a modificação da situação apresentada. Então, se a gente for pensar, né, na nossa vida, a gente está sempre avaliando, né? Avaliando a situação da nossa vida pessoal, né? Avalia a nossa situação financeira, né? Tá bom, não tá? Preciso economizar, né? Então, a gente está sempre avaliando para ver, vou continuar do jeito que tá, preciso modificar alguma coisa. E quando a gente observa que a gente tem um problema, o que a gente faz, né? Como que eu posso fazer para melhorar, para avançar nesse problema. Então, isso com relação aí à nossa vida pessoal, né? No contexto escolar, o ato de avaliar, ele é essencial, sendo que o momento no qual o professor faz um diagnóstico sobre o processo de ensino e define estratégias de como redimensionar esse processo. Ele vai refletir sobre a prática pedagógica, promovendo a aprendizagem dos estudantes e assegurando o direito universal de educação com qualidade, conforme descreve as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, que é esse documento que a gente estava lendo anteriormente. Então, no artigo 47 da diretriz, lá na página 76, vai dizer:
A avaliação de aprendizagem baseia-se na concepção de educação que norteia a relação professor, estudante, conhecimento e vida em movimento, devendo ser um ato reflexo de reconstrução da prática pedagógica avaliativa, premissa básica e fundamental para se questionar o educador, transformando a mudança em ato, acima de tudo, político. Né? Então, qual que é o nosso objetivo em avaliar? Acho que eu vou aumentar aqui para ficar melhor para vocês acompanharem, né? Desculpem. É que essa avaliação, ela seja um meio, né, de relacionamento entre o professor, o estudante e o conhecimento que é acumulado historicamente pela humanidade, que é função da escola repassar, e a vida. O que quer dizer isso? A criança traz um conhecimento prévio. A gente estudou isso no último encontro, quando a gente falou sobre as concepções de criança, né? A gente falou sobre isso, o conhecimento que o estudante traz. Então, como que a gente vai promover um encontro entre esses pontos? A avaliação, ela é uma grande ferramenta, né, que vai nos auxiliar. Mas para que isso aconteça, a gente precisa, em primeiro lugar, desenvolver uma escuta atenta àquilo que os estudantes trazem, ter atenção e diversificar as estratégias. Por quê? Tem criança que se comunica, né, se expressa através da fala, mas às vezes tem dificuldade no registro. Tem criança que na hora de registrar, né, demonstra ele muito conhecimento, mas não tem habilidade de se comunicar, né, com clareza. Tem criança, né, que às vezes é por meio de um desenho que consegue aí transmitir todo o seu conhecimento. Então, existem várias formas da criança transmitir o conhecimento. Por isso que quando a gente pensa em avaliação, a gente tem que pensar em diversas estratégias, né? Nunca só em uma. Então, tem a questão oral, tem a questão do registro, tem a questão do trabalho em grupo, tem as sondagens mais individuais, né? Então, várias estratégias para que a gente conheça e consiga se aproximar e entender como aquela criança está aprendendo, está se apropriando aí de todo o conhecimento que circula dentro da escola, tá? E aí, continuando aqui, antes de continuar o texto, né? Quando a gente consegue perceber isso, a gente tem que... Então, uma criança que apresenta o seu conhecimento mais pela escrita do que pela fala. O que eu posso fazer, né, para que essa criança desenvolva melhor, né, outras estratégias de comunicação? Então, a gente vai pensando em estratégias, isso é ação, né, é transformar essa mudança, é promover essa mudança da forma com que o estudante se relaciona com o conhecimento em ação, né, por meio de diferentes estratégias, né, para que a gente consiga alcançar todas as crianças. Então, vamos continuar. Opa, perdão. Assim, o ato de avaliar em seu contexto escolar se dá de maneira diagnóstica, né? A gente tem que estar sempre fazendo ali as sondagens, né, os diagnósticos, na qual a situação de aprendizagem é analisada, tendo em vista a definição de encaminhamentos voltados para a apropriação do conhecimento de forma contínua, pois acontece a todo momento do processo de ensino do professor e da aprendizagem do estudante, e de maneira formativa, contribuindo para a sua formação como sujeito crítico, situado como um ser histórico, cultural e social, enfatizando, né, a importância do processo. Então, por isso que eu vejo, assim, né, que a gente tem que aprender muito com a proposta de avaliação da educação infantil, porque na educação infantil a gente trabalha com registro, né, a gente vai registrando, a gente vai anotando, fazendo anotações individuais e coletivas, mas principalmente individuais, sobre o desenvolvimento das crianças. E aí, quando a gente olha para essas anotações, a gente consegue observar, né, um histórico do desenvolvimento dessa criança.
E eu acredito que a gente tem que trazer esse conhecimento, essa estratégia tão importante de avaliação para o ensino fundamental também, né? Trazer essa estratégia de registro para que a gente consiga avaliar a criança como um todo, não apenas, né, com uma prova. Né? A gente realiza diversas estratégias, mas aí o que vale é a nota da prova, por exemplo. É justamente esse tipo de avaliação que os documentos estão nos provocando a pensar de forma diferenciada. Né? Como que a gente vai avaliar um processo? Como que a gente vai ter clareza do processo de desenvolvimento da criança? Por meio do registro. Então, não vejo outra forma. Então, por exemplo, esse ano eu estou trabalhando com o terceiro ano. Eu já organizei um caderno onde eu tenho um espaço para cada criança e ali eu estou fazendo anotações diárias, né? Hoje nem deu tempo de anotar, ontem deu. Segunda, eu fiz uma sondagem, já terça-feira já anotei ali. Então, por exemplo, essa sondagem que eu fiz segunda-feira, eu consegui observar questões relacionadas ao processo de alfabetização. Então, as crianças que já estão, né, 100% alfabetizadas, as que apresentaram aí situações relacionadas a questões ortográficas, as sílabas complexas, situações relacionadas à leitura. Então, eu tenho ali, nesse caderno, anotações individuais sobre aquilo que, como a criança estava lá no primeiro dia de aula, e a partir disso que eu fiz, estou organizando o meu planejamento, com o objetivo que as crianças avancem, né? Então, a gente tem que entender a avaliação dessa forma, né? Ela dá subsídios para o professor planejar e elaborar estratégias para que as crianças avancem. Essa sondagem eu pude perceber também questões relacionadas à matemática, ao cálculo, né? Hoje eu já fiz uma sondagem diferente, com problemas matemáticos, né? Então aí eu pude observar aí leitura, apesar de serem problemas matemáticos, ele estava também diretamente relacionado à questão da língua portuguesa. Então, leitura, só um minuto. Leitura, interpretação, né? Só um pouquinho que o cachorrinho subiu aqui. Ô, Cuquinha. Leitura, porque para você resolver um problema, né, você precisa ler, entender a proposta e aí raciocinar para realizar ali a questão do cálculo. Então, com sondagens simples, bem dinâmicas, eu já consegui perceber muita coisa sobre as crianças. Aí, claro, isso foi sondagem, né, foi planejado lá estrategicamente, mas a gente fez também o cabeçalho dos cadernos, né, e aí de cada caderno, por exemplo, ciências, história, geografia, né, na capa, no cabeçalho, eu pedia para que eles registrassem algo, né, por meio de um desenho, né, o que eles esperam aprender daquela disciplina. E ali eu consegui também observar várias questões de conhecimento que eles já têm com relação às ciências, com relação à história, com relação à geografia. Então, vejam, era só uma capa um cabeçalho de caderno, né? Mas eu já consegui anotar e perceber, né, muitas coisas das crianças. Então, a gente está avaliando sempre o tempo todo, né? E se a gente não tiver um recurso para realizar o registro, a gente não consegue acompanhar esse desenvolvimento. E aí essa avaliação formativa, ela não vai alcançar o objetivo dela, né? Porque se a gente continuar fazendo apenas provas e contando só aquelas notas, o que vai ser ao contrário do que diz o documento que a gente leu anteriormente, né? Que dizia que a avaliação, ela tem que ser, cadê, ó? O caráter formativo tem que predominar sobre essa questão da quantidade, do quantitativo e do classificatório, né? Então, como que a gente vai mudar isso? Mudando as nossas estratégias de trabalho de ensino, principalmente. Então, vamos lá. Onde eu parei? Aqui. Na educação infantil, a avaliação é realizada mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança. Isso, então, está lá na LDB, está nas diretrizes da educação básica,
Está na BNCC e vem o documento, o referencial do Paraná vem reafirmar, né, essa informação voltada à formação integral. E no ensino fundamental e no ensino médio, o caráter formativo predominando o quantitativo e o classificatório, né? Então, ela está citando ali o que, fazendo uma citação direta do que diz na diretriz da educação básica. Assim, a escola adota uma estratégia de acompanhamento e desenvolvimento individual e contínuo, que era justamente esses exemplos que eu estava trazendo aqui para vocês. A avaliação, ela subsidia o professor com elementos para uma reflexão sobre a sua prática e o encaminhamento do trabalho com metodologias diferenciadas. E também era justamente o que eu estava conversando. Então, eu tenho que pensar, né, refletir. Se eu fiz algo, né, se eu proporcionei aí uma atividade e que observei que as crianças não alcançaram o meu objetivo, né, aquele objetivo que eu tinha para aquela aula, eu preciso repensar a minha prática, né? Eu preciso avaliar aquela estratégia e refletir o que eu preciso mudar, né? O que eu tenho que fazer de diferente. E a partir disso, como eu vou encaminhar, né? E que outras metodologias eu posso pensar para alcançar essas crianças, sempre considerando o individual e o coletivo. Então, a gente tem hoje turmas, né, grandes, né, por exemplo, a minha turma tem 27 crianças, são 27 crianças, uma completamente diferente da outra, né? Por mais que tenham situações que elas tenham conhecimentos comuns, né, mas nem sempre a forma delas aprenderem, delas se comunicarem são iguais. Então, a gente precisa pensar metodologias que alcancem a necessidade de cada criança, de cada estudante. E a avaliação para o estudante também é um indicativo de suas conquistas, dificuldades e possibilidades para a reorganização da forma de estudo para os avanços no processo de aprendizagem. Então, a criança ela também precisa pensar sobre aquilo que ela aprende, né? Ter essa consciência, né? Então, a avaliação, ela tem que tornar a aprendizagem do estudante visível. E não é visível só para o professor e para a família. Ela tem que se tornar visível para o estudante também. A criança e o jovem, ele tem que ter consciência daquilo que ele está aprendendo, né? E quando essa aprendizagem se torna visível, essa avaliação se torna visível, né? A criança consegue perceber aquilo que ela já sabe, ela tem consciência daquilo que ela aprendeu, né? Dos saltos quantitativos que ela foi dando a partir das estratégias que foram sendo desenvolvidas na escola, do seu próprio esforço, né, em participar das aulas, em desenvolver as atividades, né? A criança, ela percebe que o que ela faz tem valor, né? E que vale a pena estudar, né? Que faz diferença na vida. Quando a gente aprende, a gente muda, né? Eu sempre digo, a gente sai do lugar. E quando a criança tem consciência daquilo que ela aprende, né? Ela também avança, né? Ela também cresce. E aí a gente precisa dividir isso com as crianças, valorizar aquilo que as crianças aprendem, né? E nada melhor do que fazer com que a criança participe desse processo de avaliação valorizando aquilo que as crianças, todo o conhecimento que as crianças vão se apropriando, tá? Para a escola, constitui-se, né, num diagnóstico para repensar a organização do trabalho pedagógico, a fim de assegurar o desenvolvimento integral dos estudantes, vislumbrando uma educação com qualidade e o direito aí, né, de aprendizagem que todos os estudantes têm, né? Essa questão do direito, ele vem sendo bem discutido na BNCC, inclusive na etapa da educação infantil, né, tem os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. As primeiras versões da BNCC também traziam essa ideia, né, esse termo do direito para o ensino fundamental, e depois eles transformaram, eles incorporaram, na verdade, os direitos na ideia das competências, né? Então,
quando eu desenvolvo as competências lá, as 10 competências gerais, né, eu estou garantindo aí os direitos de aprendizagem dos estudantes da educação, né, na verdade, toda a educação básica, porque as 10 competências, elas vão da educação infantil até o ensino médio, né, elas valem para toda a educação básica, tá? Então, aqui, um trechinho, né, do que traz sobre avaliação no documento do referencial do Paraná. E aí, eu separei também, antes de entrar naquela apostila, tá aqui, um material mais específico sobre a educação infantil. Se alguém quiser também fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, tá? Pode, antes da gente entrar aqui no mais específico da educação infantil, pode falar e perguntar. Não sei se alguém quer participar. Podemos seguir, então? Vamos lá. A educação infantil, né, como a gente viu, tem o artigo 31, então anotem aí, que é muito importante, onde ele vai falar, né, que ela tem que seguir essas seguintes regras. A avaliação vai acontecer mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para acesso ao ensino fundamental. E depois ele vai trazer que as instituições de educação infantil devem expedir uma documentação que permita atestar os processos de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Por isso que, trimestralmente ou semestralmente, os centros de educação infantil ou as escolas, né, que atendem a educação infantil entregam para as famílias aqueles famosos relatórios, né, que são uma forma, né, que foi encontrado aí de documentar esse processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, tá? Então, aqui os dois tópicos principais, né, com relação à avaliação para a educação infantil. Na diretriz curricular da educação infantil, que é aquele documento que a gente estudou no encontro passado também, quando eu mostrei aquele que tem a capa amarelinha, eu fiz um resumo aqui, tá, sobre a avaliação na educação infantil, que diz as diretrizes da educação infantil, vai falar que a avaliação ela vai incidir sobre o contexto de aprendizagem, né, então, dependendo da forma com que o professor organiza as estratégias de trabalho, né, essa avaliação ela vai incidir diretamente sobre essas metodologias, né? A avaliação ela vai fazer a diferença na vida da criança também a partir daquilo que da forma com que as estratégias de trabalho são organizadas e o contexto de trabalho também é organizado. Na educação infantil, a gente avalia o trabalho pedagógico do professor e as conquistas das crianças, né? A gente sempre tem que focar naquilo que a criança conquista, naquilo que a criança avança, não na falta, né? Mas naquilo que ela se apropriou naquele período. A avaliação, ela vem, né, como um instrumento de pesquisa do professor, né, um importante instrumento de pesquisa para entender como as crianças aprendem, né, entender como as crianças pensam e se relacionam ali com o conhecimento. Ela também visa acompanhar e repensar o trabalho realizado e os profissionais de educação infantil precisam realizar, isso eu acho que todos os profissionais da educação básica, tá? Realizar aí uma observação sistemática, né? Para compreender como a criança se apropria dos modos de agir, sentir e pensar, né? A partir aí da cultura, né? De todo o conhecimento que ela tem acesso. A avaliação na educação infantil também garante a continuidade de todos os processos educativos, né? E ela também não tem um objetivo, como a gente viu, né? De seleção, promoção ou classificação. Então, aqui alguns pontos importantes que a diretriz da educação infantil traz sobre avaliação. Na BNCC, o que a BNCC fala sobre avaliação na educação infantil? A gente precisa realizar observação da trajetória de cada criança e de todo o grupo. As conquistas das crianças, então vem reforçar o que diz lá na diretriz da educação infantil,
os avanços das crianças, as possibilidades, né, de questões que podem acontecer a partir daquilo que as crianças trazem e as aprendizagens que ficam evidentes aí em todo esse processo, tá? Naquele documento que a gente precisa emitir aqui para a família, tá? Para atestar, né? A gente precisa evidenciar a progressão do conhecimento da criança. Né? Então, a gente tem que dar sempre visibilidade para aquilo que a criança aprendeu. E na educação infantil, como a gente não realiza provas, né? Não tem nota, por que que isso não acontece? Porque as aprendizagens na educação infantil vão além do conhecimento construído socialmente, né? Por exemplo, tem crianças que entram na educação infantil no colo, saem gatinhando ou andando, né? Entram balbuciando, né? Algumas pequenas palavras e saem falando, às vezes, frases, né? Então, esses conhecimentos são muito importantes. Chegam na educação infantil só tomando leitinho na mamadeira e saem lá aprendendo a manipular, né, os talheres, né? Então, essas aprendizagens que fazem parte também da cultura são muito importantes. E essas questões também precisam ser evidenciadas, né, no relatório, né, no documento que vai atestar aí os processos de avaliação da criança e de desenvolvimento, tá? E também a BNCC vai dizer que o professor precisa reunir elementos para reorganizar tempos, espaços e situações que vão garantir, né, os direitos de todas as crianças aprenderem e se desenvolverem, tá? Que é outro material que eu tenho de avaliação, mas eu quero focar aqui nos documentos. Então, agora, gente, que a gente fez aí uma revisão da documentação, a gente viu, né, através ali da diretriz da educação básica, os artigos, tanto do ensino fundamental quanto da educação infantil, vimos o documento do Estado do Paraná, o que ele fala ali sobre avaliação, vimos os documentos que organizam a educação infantil, então, a LDB, a Diretriz da Educação Infantil e a BNCC, e agora vou entrar na apostila, porque ela vai trazer, né, a gente já viu a parte da legislação, agora a gente vai ver aí a parte teórica com relação à avaliação de aprendizagem, tá? Então, às vezes pode cair na prova alguma questão, né, que é relacionada a isso, e aí a gente vai passar aqui na apostila, que ela vai trazer alguns tópicos interessantes, né, eu li daí nessa parte, e acho importante, até estava comparando com o que eu estudei no cursinho, né? Então ele vai trazer alguns autores que são importantes aí, autores que pensaram a avaliação, né, para a educação, e aí ele vai citar aqui, então fica aí mais um conhecimento importante sobre a avaliação da aprendizagem, tá? Então a avaliação ela é parte integrante desse processo, né, e ganhou, na atualidade, espaço muito amplo, né, nos processos de ensino. Então, como a gente viu pela própria legislação, não tem como diferenciar, né, não tem como trabalhar hoje na educação sem considerar, né, esse processo avaliativo e entendendo a avaliação como um processo, né, a avaliação dando subsídios para o planejamento, né, então planejamento e avaliação não se separam, né? Um alimenta o outro, tá? Então, para avaliar, né, isso requer do profissional preparo técnico e grande capacidade de observação, tá? Segundo o Renault, a avaliação de aprendizagem no novo paradigma é um processo mediador na construção do currículo e se encontra intimamente relacionada à gestão da aprendizagem dos alunos. Inclusive, aqui em Curitiba, eles usam muito, né, que hoje o profissional da educação, ele é um gestor de ensino, né, o professor ele é o gestor da sala de aula.
E somos nós, professores, que vamos fazer essa gestão da aprendizagem dos alunos, dos estudantes, tá? Pirrenot, ele tem também, muito forte na teoria, né, nos estudos dele, essa ideia de competências e habilidades. Inclusive, a BNCC traz, né, como eu falei anteriormente, essa lógica das competências, né, como um direito de aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes, e isso tem fundamento aí na pesquisa de Pirrenot. Por isso que é importante a gente, né, conhecer esses autores que fundamentam aí todo o documento da base e que pode cair na prova alguma coisa com relação a isso também, tá? Quando a gente avalia a aprendizagem, né, o professor não deve permitir que os resultados das provas periódicas, geralmente de caráter classificatório, sejam supervalorizados em detrimento de suas observações diárias, que têm o caráter diagnóstico. O professor que trabalha numa dinâmica interativa tem noção, ao longo de todo o ano, da participação e produtividade de cada aluno. É preciso deixar claro que a prova é somente uma formalidade do sistema escolar. Como, em geral, a avaliação formal é datada e obrigatória, deve ter inúmeros cuidados, né, na sua elaboração e aplicação. Mas ela, como eu falei anteriormente, ela não é aí o único instrumento para que a gente consiga avaliar o estudante plenamente, né, como um todo, tá? A avaliação, tal como concebida e vivenciada na maioria das escolas brasileiras, tem se constituído, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês acompanharem a leitura. Aqui. Tem se constituído no principal mecanismo de sustentação da lógica de organização do trabalho escolar e, portanto, legitimador do fracasso, ocupando mesmo o papel central nas relações que estabelecem entre si os profissionais da educação, alunos e pais. Então, quando a gente tem uma avaliação só focada na classificação, né, não considerando o processo, né, e não entendendo a avaliação como uma ação de mediação, então, mesmo quando ela é quantitativa, né, numa nota, ok, se a criança tirou 4 numa prova, por exemplo, ok, o que eu vou fazer para que essa criança avance, né, o que ela não aprendeu, porque isso que a gente tem que olhar na avaliação, né, onde eu falhei como professor, por que essa criança tirou 4 e não tirou 10? Então, quando a gente fala de uma avaliação formativa, de uma avaliação mediadora, a avaliação ela incide mais sobre o professor e o seu processo de ensino do que muitas vezes, né, só a aprendizagem da criança. É claro que a gente tem que trabalhar num conjunto, né, num regime colaborativo. Mas quando, né, uma turma toda ali foi mal, né, numa avaliação, numa prova, né, eu tenho que olhar para esse resultado e repensar a minha prática, né? E pensar onde eu, como professor, falhei, ou o que eu preciso mudar para que essas crianças avancem, aprendam e apresentem, né, um resultado diferente, né? Que outras estratégias de ensino ao longo do processo eu preciso estabelecer para que essas crianças avancem, tá? Os métodos de avaliação ocupam, sem dúvida, um espaço relevante no conjunto das práticas pedagógicas aplicadas ao processo de ensino e aprendizagem. Avaliar neste contexto não se resume à mecânica do conceito formal e estatístico. Não é simplesmente atribuir notas obrigatórias à decisão de avanço ou retenção em determinadas disciplinas. Para Oliveira, devem representar as avaliações daqueles instrumentos imprescindíveis à verificação do aprendizado efetivamente realizado pelo aluno, ao mesmo tempo que fornecem subsídios ao trabalho docente, direcionando o esforço empreendido no processo de ensino e aprendizagem de forma a contemplar a melhor abordagem pedagógica e o mais pertinente método didático adequado à disciplina, mas não somente, à medida que consideram igualmente o contexto sociopolítico no qual o grupo está inserido e as condições individuais do aluno, sempre que possível.
Então, a avaliação de aprendizagem possibilita a tomada de decisão e a melhoria da qualidade de ensino, informando as ações em desenvolvimento e a necessidade de regulações constantes. Muito bem. Então, aqui, acho que só reforçou tudo aquilo que eu já tinha falado anteriormente, né, e que os documentos traziam, tá? Agora, a origem da avaliação. Avaliar vem do jardim a mais valere, que significa atribuir valor e mérito ao objeto em estudo, né? Como eu tinha falado anteriormente, a avaliação é aquele olhar que valoriza, né, que dá valor àquilo que foi aprendido, tá? Portanto, avaliar é atribuir um juízo de valor sobre a propriedade de um processo para a aferição da qualidade do seu resultado. Porém, a compreensão do processo de avaliação, do processo ensino-aprendizagem, tem sido pautada pela lógica da mensuração, isto é, associa-se ao ato de avaliar, de medir os conhecimentos adquiridos pelos alunos, né? Isso é, como a gente está vendo aqui, a história. Perdeu a ideia, né? Porque se a gente for ver, atribuir valor, né? Dar valor ao mérito, aquilo que a criança valorizar aquilo que a criança aprendeu. E aí a gente conseguiu, né, o sistema de ensino ao longo do tempo reduziu essa ideia para a lógica da mensuração, né, de medir, né, e não é isso, não era esse o objetivo aí do significado da avaliação. Então, a avaliação tem sido estudada desde o século XX, porém, segundo Caro de Gondenberg e Souza, desde 1897, existem registros dos relatos, né, de J.M. Rice sobre uma pesquisa avaliativa utilizada para estabelecer a relação entre o tempo de treinamento e rendimento em ortografia, revelando que uma grande ênfase em exercícios não levava necessariamente a um melhor rendimento. As 2 primeiras décadas deste século, de acordo com Borba e Ferri, foram marcadas pelo desenvolvimento de testes padronizados para medir as habilidades e aptidões dos alunos, influenciados principalmente nos Estados Unidos. Tá? Nesta época, pesquisas avaliativas voltavam-se particularmente para a mensuração de mudanças do comportamento humano. Aí, esse Caro, né, aponta várias dessas pesquisas realizadas nos anos 20 para medir efeitos de programas de diversas áreas sobre o comportamento das pessoas. Vamos seguir, né? A avaliação também tem seus princípios e características no campo da psicologia, que a gente já viu ali, né? Outro dia também a gente estudou sobre a psicologia da educação, sendo que as 2 primeiras décadas do século XX foram marcadas pelo desenvolvimento dos testes padronizados para medir as habilidades e aptidões dos alunos. A avaliação é uma operação descritiva e informativa nos meios que emprega, formativa na intenção que lhe preside e independente face à classificação. De âmbito mais vasto e conteúdo mais rico, a avaliação constitui uma operação indispensável em qualquer sistema escolar. Então, a gente precisa mudar a nossa lógica com relação à avaliação, medir menos, né, valorizar mais, utilizar a avaliação em prol do planejamento, né, em prol do processo de ensino-aprendizagem, né? Essa é a grande mudança e essa é a grande lógica da avaliação com essa ideia formativa, tá? Aqui, evolução da avaliação. Aqui, as avaliações que o professor procede enquadram-se, né, em 3 tipos: a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa, né? Então, eu preciso desenvolver esse diagnóstico, né? Entender o que os alunos já sabem, né? A partir disso, proporcionar estratégias para que eles avancem, para que eles aprendam, né? Para que ocorra essa formação integral das crianças. E a gente sabe, né, que existe, por exemplo, eu estou trabalhando agora em Colombo, eu vou ter que dar uma nota para estudo,
né? Mas eu entendo que a nota, ela não é só daquela prova, mas ela faz parte de todo esse processo, faz parte do diagnóstico, faz parte do processo formativo que eu desenvolvi a partir desse diagnóstico, né? E aí a gente vai somar, né? Unir todos esses meios de avaliação para aferir, no caso, né? Atribuir aí uma nota que valorize todo esse processo da criança, tá? Aí aqui ele vai trazer algumas nomenclaturas, né? Que marcaram aí esse processo de evolução da avaliação, né? Então, a mensuração não se distinguia avaliação e medida, né? Eles elaboravam testes para verificar o rendimento escolar. Mas, gente, isso aqui existe muito até hoje, tá? Por mais que as pesquisas avançaram, por mais que, como a gente viu, né, primeiro eu trouxe os documentos, a gente viu que a proposta do nosso país hoje é que a avaliação ela ocorra de maneira formativa, né? A partir do diagnóstico, né, do que as crianças já sabem, eu vou desenvolver um plano de formação para esse aluno, para essa criança, né? Mas a gente ainda vê a realidade das escolas ainda é muito forte apenas a nota, né? A média aí dos alunos, tá? Enfim, o papel do avaliador era, então, só técnico. Nesse sentido, testes e exames eram indispensáveis na classificação dos alunos para determinar aí o seu progresso. A gente tem a avaliação descritiva, essa geração de avaliação, né? Ela surgiu em busca do melhor entendimento do objetivo da avaliação. Conforme os estudiosos, a geração anterior só oferecia informações sobre o aluno. Precisavam ser obtidos dados em função dos objetivos por parte dos alunos envolvidos nos programas escolares, sendo necessário descrever o que seria sucesso ou dificuldade com relação aos objetivos estabelecidos. Nesse sentido, o avaliador estaria muito mais concentrado em descrever padrões e critérios. Foi nessa fase que surgiu o termo avaliação educacional, né? Quando vem aí essa ideia que já foi um avanço, né, de descrever aí esse processo de avaliação, né, dentro dessa lógica aí de associar, né, os objetivos ao progresso aí dos estudantes. Aí tem, a avaliação como julgamento. A terceira geração questionava os testes padronizados e o reducionismo da noção simplista de avaliação como sinônimo de medida. Tinha como preocupação maior o julgamento. Nesse sentido, o avaliador assumiria o papel de juiz, incorporando, contudo, o que se havia preservado de fundamental das gerações anteriores, em termos de mensuração e descrição. Assim, o julgamento passou a ser um elemento crucial do processo avaliativo, pois não só importava medir e descrever, é necessário julgar sobre o conjunto de todas as dimensões do objeto, inclusive sobre os próprios objetivos, né? E o quarto termo é a negociação. Nesta geração, a avaliação é um processo interativo, negociado, que se fundamenta num paradigma construtivista. Para Guber Lincoln, né, é uma forma responsiva de enfocar e um modo construtivista de fazer. A avaliação é responsiva porque, diferentemente das alternativas anteriores, que partem inicialmente de variáveis, objetivos, tipo de decisão e outros, ela se situa e desenvolve a partir de preocupações, proposições ou controvérsias em relação ao objetivo da avaliação, seja ele um programa, projeto, curso ou outro foco de atenção. Ela é construtivista em substituição ao modelo científico, que tem caracterizado, de um modo geral, as avaliações mais prestigiadas nesse século, tá? Então, aqui 4 tipos de
avaliação que foram atravessando aí, né, algumas gerações, que fica aí como informação para a gente, né, sobre avaliação de aprendizagem. Nesse sentido, então, ai, gente, desculpe, às vezes o PDF ele dá uma... Oh, meu Deus. Fugiu onde eu estava. Fui lá, não sei para onde eu fui. Perdão, perdão. Alfabetização e letramento. Oh, meu Deus, deixa eu botar aqui de novo na pesquisa. Avaliação e mensagem. Desculpa, gente, acabei. Deixa eu ver se era aqui que a gente está. Era. Vou marcar a página aí que se eu perder de novo. Se eu perder de novo, a gente volta. Grande, não sei se a gente vai conseguir estudar tudo hoje. Eu vou dar uma. Aqui a gente estava vendo. Estava nesse ponto aqui. Eu não estou me acertando com esse PDF. Vamos aqui, então vamos lá. Então, a quarta geração é fornecer sobre o processo pedagógico informações que permitam aos agentes escolares decidir sobre as intervenções e redirecionamentos, se fizerem necessários, em face do projeto educativo, definido coletivamente e comprometido com a garantia de aprendizagem do aluno. Converte-se, então, em um instrumento referencial de apoio às definições de natureza pedagógica, administrativa e estrutural, que se concretiza por meio de relações partilhadas e cooperativas, tá? Então, aqui ainda estava falando sobre essa última avaliação, né, da negociação, tá? Mas vamos ver agora as funções do processo avaliativo. Funções da avaliação. Então, diagnóstico, verificação e apreciação, tá? Isso é bem importante. A gente fazer o print aí, né, ou copiar depois. Eu vou disponibilizar essa apostila para vocês também, tá? Então, função diagnóstica. Primeira abordagem, de acordo com Miras e Solé, contempla pela avaliação diagnóstica ou inicial, a que proporciona informações acerca das capacidades do aluno antes de iniciar um processo de ensino-aprendizagem. Ou ainda, segundo Bloom, busca a determinação da presença ou ausência de habilidades e pré-requisitos, bem como a identificação das causas de repetidas dificuldades na aprendizagem. Então, é aquele diagnóstico, aquela sondagem que a gente sempre faz no início do ano, antes de iniciar um conteúdo novo, né? Porque não quer dizer que, eu nunca trabalhei, sei lá, divisão, né? Vamos pegar um conteúdo aqui do terceiro ano. Nunca trabalhei divisão, não quer dizer que as crianças não saibam dividir. Inclusive, hoje eu estava contando para vocês que eu fiz aquela sondagem de problemas, e tinha um problema lá que dizia, né, que eu era o gatinho ganhou para comer, né, 8 cenouras e um peixe. E aí ele comeu a metade das cenouras e o peixe inteiro, né? Então, o que sobrou no seu pratinho é de um livro Poemas Problemas. E aí, o que eu já estava observando? Qual era a lógica deles para a divisão? Porque quando a gente fala de metade, a gente está dividindo, né? E muitos
conseguiram compreender, outros nem tanto, né? Acho que alguém pediu para falar, pode abrir o microfone. Opa, deixa eu abrir, voltar para a tela aqui para ver vocês. Alguém pediu para falar? Não? Ah, alguém quer entrar na aula aqui, perdão. Então, vamos continuar. Então, vimos a questão diagnóstica. A avaliação diagnóstica pretende averiguar a posição do aluno face a novas aprendizagens que lhe vão ser propostas e as aprendizagens anteriores que servem de base àquelas, no sentido de obviar, né, as dificuldades futuras e, em certos casos, de resolver situações presentes. Então, a gente está, né, quando a gente faz esse diagnóstico, é justamente já para ver que noção que as crianças têm daquilo, né, e a partir disso, que conhecimento ela já tem para que a gente avance. A função formativa, que todos os documentos foram reforçando. Diretriz da Educação Básica, BNCC, diretriz ali do documento referencial curricular do Estado, né? Então, a gente precisa ter muita clareza do que é a função formativa da avaliação, tá? A segunda função é a avaliação formativa, que, conforme Haidt, permite constatar se os alunos estão, de fato, atingindo os objetivos pretendidos, verificando a compatibilidade entre tais objetivos e os resultados efetivamente alcançados durante o desenvolvimento das atividades propostas. Representa o principal meio através do qual o estudante passa a conhecer seus erros e acertos. Então, a criança, ela participa desse processo, por isso que ela é formativa. Quando eu tenho consciência do que eu sei e do que eu não sei, né, eu também vou buscar essa aprendizagem, né? Por isso que a avaliação formativa é tão importante e ela vem sendo, né, tão discutida, né, e difundida aí no meio educacional, tá? Representa o principal meio através do qual o estudante passa a conhecer, né, e assim maior estímulo para o estudo sistemático dos conteúdos. Outro aspecto destacado pela autora é o da orientação fornecida por esse tipo de avaliação, tanto ao estudo do aluno como ao trabalho do professor, principalmente através dos mecanismos de feedback, que fazem parte aí, né, os feedbacks, esses retornos, né, então, às vezes a gente faz uma prova, uma sondagem, uma avaliação diagnóstica, né, e fica só para o professor, né, então, a gente precisa compartilhar isso com os estudantes, né, dar esse feedback, dar esse retorno, e ouvir deles também, né, as suas percepções com relação, como a gente viu ali, né, aos seus erros e acertos, o que eles sabem, o que eles precisam ainda aprender. Estes mecanismos permitem que o professor detecte e identifique deficiências na forma de ensinar, possibilitando reformulações no seu trabalho didático, visando aí aperfeiçoá-lo. Aí aqui para Bloom, Hastings e Maldaus, a avaliação formativa visa, vamos destacar aqui, informar o professor e o aluno sobre o rendimento da aprendizagem no decorrer das atividades escolares e a localização das deficiências na organização do ensino para possibilitar o quê? Correção e recuperação. Então, o que a gente pode fazer para melhorar, né? O que eu preciso melhorar nas minhas estratégias e como que a gente vai fazer para que os alunos recuperem essas aprendizagens que podem ter ficado defasadas nesse processo. A avaliação formativa pretende determinar a posição do aluno ao longo de uma unidade de ensino, no sentido de identificar dificuldades e de lhes dar aí a solução, né? Da gente pensar nesse processo formativo. É a avaliação que favorece a formação individual de cada um, tá? Vamos ver o próximo. Função somativa. Tem como objetivo... Aqui. Segundo, Miras e Solé, determinar o grau de domínio do aluno em uma área de aprendizagem, o que permite otorgar uma qualificação que, por sua vez, pode ser utilizada como um sinal de credibilidade da aprendizagem realizada. Pode ser chamada também de função creditativa. Esse termo, ele quase não é utilizado, tá? A ideia, né, a avaliação somativa
é mais comum do que esse termo creditativo. Acredito que isso não tem relevância, não vai cair na prova esse termo, tá? Também tem o propósito de classificar os alunos ao final de um período de aprendizagem de acordo com os níveis de aproveitamento. A avaliação somativa pretende ajuizar, ajuizar do progresso realizado pelo aluno ao final de uma unidade de aprendizagem, no sentido de aferir resultados já colhidos por avaliações do tipo formativa e obter indicadores que permitem, né, aperfeiçoar o processo de ensino. Corresponde a um balanço final, a uma visão de conjunto relativamente a um todo sobre o qual, até aí, só haviam sido feitos, né, juízos parcelares. Então, a gente tem aqui o diagnóstico, né? A gente faz esse diagnóstico, a gente trabalha ao longo do processo com a ideia da avaliação formativa, e ao final a gente soma, né? A gente une tudo isso para fazer ali a classificação, porque o nosso sistema de ensino hoje, né? Ele visa ainda, né? Por mais que tem se valorizado toda a questão do processo, a gente ainda tem notas, né? As crianças precisam ser, infelizmente, né, ou felizmente, enfim, né, vivemos numa sociedade classificatória. E aí, se a gente consegue realizar uma mediação ao longo do processo, observar, né, todo esse desenvolvimento das crianças, partindo do diagnóstico inicial, né, e desenvolvendo esse projeto formativo para que a criança avance, né, ao final a gente vai estabelecer uma nota. E se a gente for pensar na nossa sociedade, né, gente, é isso, né? Tem vestibular, tem as avaliações de larga escala também, realizadas pelo próprio MEC, né? Tem as avaliações nacionais, as avaliações mundiais, os rankings, né? Então, a gente chega um momento, né, que a gente precisa determinar, né, numa escala de 0 a 10 ou até 100, né, dependendo do processo ali que está sendo realizado, né, ok. Então, diante disso tudo, né, que nota que eu posso atribuir a todo esse processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança, tá? Parece incoerente, mas é o que é a realidade do nosso país, né? Eu acho que, enfim. Então, a avaliação somativa, ela também faz parte, né, de todo esse processo, tá? Os objetivos da avaliação, acho que aqui a gente pode passar. Aqui, ele vai trazer uma tabela que depois vocês podem olhar, comparando, né, um modelo mais tradicional de avaliação com um modelo mais adequado, tá? Depois eu vou disponibilizar a apostila, vocês deem uma olhada. No que... nas diferenças aí, tá? Mas esse aqui eu vou passar, esse aqui... eu quero trabalhar essa parte aqui. Concepção de aprendizagem, avaliação e prática educativa. Então, quando a gente fala de aprendizagem, seja formal ou não, devemos tratar da principal capacidade humana, que é o pensar, né? O cognitivo, né? O intelecto, é se apropriar desse conhecimento que foi elaborado aí ao longo dos anos pela humanidade, né? Para que a nossa humanidade continue, né? Para que a gente tenha aí, que a gente possa sempre progredir, né? Então, a gente se apropria do que já foi elaborado e incentiva, né, que as crianças sejam, a partir do conhecimento que elas adquirem na escola, elas possam avançar, ir além, criar coisas novas, né, criar novas tecnologias, desenvolver novas pesquisas, pensar estratégias para melhorar a qualidade de vida da própria humanidade, né, para que a gente possa manter aí, realizar a manutenção da nossa população, né? Então,
Esse é o grande objetivo também da educação, né? E é por meio do intelecto que o ser humano tem a capacidade de compreender e interagir também com a realidade. Ao versarmos sobre aprendizagem, seja formal ou não, ai, meu Deus, desculpem, é que o PDF, às vezes ele é meio... Ó. Ai, 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 perdi de novo. A gente estava na avaliação, mas deixa eu ver onde a gente está. Aprendizagem pode ser, acho que era aqui, né? Por meio do internet, é isso. A aprendizagem pode ser entendida como um processo de desenvolvimento da aptidão física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando a sua melhor integração individual e social. Transpor o senso comum, né, a consciência filosófica, detona pensar, denota passar de uma concepção fragmentária, incoerente e desarticulada a uma concepção unitária, coerente e ativa. Portanto, senso comum e consciência filosófica foram caracterizados por conceitos mutuamente contrapostos, de modo que seja capaz de dispor os seguintes pares antinômicos, né? Fragmento unitário, incoerente, coerente, desarticulado e articulado, implícito e explícito, degradado e original, mecânico e intencional, passivo e ativo, simplista e cultivado. Dermeval Saviani sempre está em prova, tá, gente? Então é importante, né, alguns autores, assim, a gente prestar atenção na lógica que eles trazem, e aqui ele está falando, né, da importância da aprendizagem para que a gente avance nesse sentido, né, é uma visão aí do Saviani. Para que a construção de uma nova proposta pedagógica nas instituições de ensino seja uma realidade, fica clara a necessidade do comprometimento de todos aqueles que estão ligados ao processo de ensino-aprendizagem, a fim de garantir a formação do aluno, de modo a contribuir para a sua transformação como ser humano. A atuação do professor em relação à aprendizagem pode ser resumida em 3 competências básicas: planejar a aprendizagem, facilitar a aprendizagem e avaliar a aprendizagem, né? Então, a gente planeja, facilita, né? Faz essa mediação, né? Apresenta, provoca, né? E avalia todo esse processo. Então, quando a gente aprende planejar a aprendizagem, manter-se atualizado e em sintonia com as tendências didático-pedagógicas, estabelecer objetivos realistas e precisos, correlacionar conteúdos às necessidades e à realidade, organizar sequencialmente os conteúdos às necessidades e à realidade da empresa, da escola, né, de tudo aquilo que a gente está trabalhando, propor ações coerentes aos objetivos e aos conteúdos, dimensionar recursos adequados às atividades propostas, definir estratégias de avaliação, registrar esquematicamente sua proposta educativa, abrindo espaços aí para os ajustes necessários, né? Então, o planejamento, ele nunca é fechado. Quando a gente planeja com espaços, né, para que a criança também traga, participe, interaja. Como que eu posso ser um facilitador da aprendizagem, né? Manter o foco de sua ação. Aqui ele está trazendo como colaborador, mas no nosso caso é o estudante, né? Em suas características e necessidades, e na aprendizagem. Observar as ações, né, das crianças, identificar as melhores ações para viabilizar a aprendizagem, estimular o trabalho independente, das crianças, principalmente, né, valorizando as iniciativas, conduzir o processo estimulando a autoaprendizagem, fazer parte de situações, problemas que sejam concretas, visando a facilitação da aprendizagem, usar situações do cotidiano do grupo para possibilitar a reconstrução do conhecimento. E aqui a questão da avaliação da aprendizagem, né? Estabelecer a cooperatividade entre os estudantes, observar os critérios para avaliar a aprendizagem, observar atentamente a ação dos estudantes, avaliar a aprendizagem dos profissionais, né, dos estudantes, no caso, de forma constante e variada, sempre sob o enfoque do diagnóstico. Comparar os resultados com os objetivos definidos, analisar, né, o resultado
do desempenho aí, da aprendizagem e do desenvolvimento das crianças, propor alternativas para viabilizar a aprendizagem, criar condições para a autoavaliação de todos os envolvidos nesse processo, tá? Então, a gente planeja, facilita e avalia, né? Isso sempre é como se fosse um ciclo, né? Tem alguns autores que chamam, né, o ciclo de aprendizagem, né? Funciona justamente, não é onde tem um começo e um fim, né? Então, eu planejo, eu desenvolvo as estratégias, né, para colocar esse planejamento em prática, observo, registro, avalio, para quê? Para planejar novamente. Por isso que ele é sempre um ciclo, nunca uma linha reta, tá? Quando a gente pensa em avaliação, pensa nesse círculo que as ações, elas vão dialogando entre si. E vamos ver o que mais tem sobre avaliação. Deixa eu ter mais alguma coisa importante aqui. Acho que esse aqui é importante, tá? Os conceitos de avaliação, os autores, porque às vezes, na prova do concurso, eles vão citar alguns autores, né? Então, por exemplo, a Sônia Kramer, né? Uma autora aí que vai falar um pouquinho sobre a avaliação. Então, ela tem uma pesquisa bem importante. Ela vai falar, né, que a avaliação ela vem do latim e significa valor ou mérito, como a gente viu anteriormente, né? A objeto de pesquisa junção do ato de avaliar ao se medir os conhecimentos adquiridos pelo indivíduo. A avaliação, ela é considerada um instrumento valioso e indispensável no sistema escolar, onde descreve-se as aptidões, as atitudes e os conhecimentos que os alunos possuem. Assim, ele serve como um parâmetro para visualizar os conhecimentos adquiridos e as dificuldades no processo ensino-aprendizagem. Sempre processo, ensino, aprendizagem. Por que ensino? Ensino é de quem? É do professor. Aprendizagem da criança. Então, isso está sempre em relação. A forma com que eu ensino vai influenciar diretamente a forma com que a criança aprende, né? Então, a culpa não, nem sempre a culpa da criança, não, a culpa, né? A gente acha que aí ele não aprende, o problema é dele. Não, o problema também é meu enquanto professor, eu também tenho que olhar para a minha prática, tá? Aí o Lucchesi, vamos ver. Esse segundo, né, Aparecida citando aí o Lucchesi. Esses casos atestam a possibilidade efetiva de desenvolvimento de pesquisas de vários tipos, até a mais rigorosa pesquisa acadêmica, mesmo nas nossas escolas. É verdade que elas não representam a situação comum das escolas da rede pública do país, como já foi dito, mas, guardadas as devidas distâncias, creio que podemos, a partir do seu estudo, discutir um pouco do estado atual da questão professor-pesquisador e o seu saber, tal como vem sendo apresentada, né, por alguns dos seus estudiosos. Então, quando eu avalio, né, quando eu acompanho esse processo de ensino-aprendizagem, quando eu acompanho esse processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança, eu estou atuando também como um pesquisador, né, buscando entender como esse meu aluno aprende, tá? Aí, Libânio vai falar o quê? Né, que a avaliação, ela é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Através dela, né, da avaliação, os resultados vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos, né? E aí, esse processo ele vai ser comparado com os objetivos propostos, a fim de constatar progressos, dificuldades e reorientar o trabalho para as correções necessárias. Aquele ciclo que eu falei para vocês. Avaliação, uma reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho escolar, tanto do professor quanto das crianças. Os dados coletados no decurso do processo de ensino, quantitativos ou qualitativos, são interpretados em relação a um padrão de desempenho e expressos em juízo de valor, né, que pode ser uma nota, um conceito, muito bom, bom, satisfatório, etc., acerca do aproveitamento escolar.
uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, que não está escrito aqui, tá? Mas que é importante que a gente anote e entenda, né? E relembre, né? Com certeza vocês já sabem disso, a diferença. O que é uma avaliação qualitativa? Qualitativa, a gente lembra de qualidade, né? Então, quando eu falo de uma avaliação qualitativa, eu estou pensando numa avaliação que dá valor, né? Que vai valorizar o processo. Geralmente, as avaliações qualitativas, elas são descritivas, tá? Elas vão descrever um processo, elas vão contar sobre, né, esses processos de aprendizagem e desenvolvimento. Elas vão dar valor, tá? Então, pensei em qualitativa, pensei aí em qualidade. Então, um relatório, né, ele pode ser qualitativo, registros, né, do professor. Então, são estratégias de avaliações qualitativas. Quando eu falo de quantitativa, eu estou falando de quantidade, de nota, tá? Então, existe uma diferença entre uma avaliação quantitativa, lembra, quantidade, nota, qualitativa, qualidade, valor, o conceito, o relatório descritivo, tá? Então, tem uma diferença entre os dois. A avaliação é uma tarefa complexa, então se resume à realização de provas e atribuição de notas. A mensuração apenas proporciona dados que devem ser submetidos a uma apreciação qualitativa. Então, se eu fiz, mesmo que eu fiz uma prova e atribuí uma nota, uma quantidade, né? Mas se eu uso essa nota para avaliar o processo, para utilizar essa nota, né, dentro do processo formativo, para mediar a aprendizagem, né? Então, a partir disso eu vou fazer isso, isso, aquilo, né? Então, eu estou utilizando essa avaliação quantitativa para dar qualidade ao processo, né? Então, assim, né, a avaliação assim cumpre as funções pedagógico-didáticas de diagnóstico e de controle em relação às quais se recorrem, né, a instrumentos de verificação desse rendimento escolar. Então, a avaliação, para a gente finalizar, né, é um instrumento permanente do trabalho docente, tem como objetivo verificar se o aluno aprendeu ou não, podendo, assim, refletir sobre o nível de qualidade do trabalho escolar, tanto do aluno quanto do professor, e o intuito é gerar mudanças necessárias para que esse objetivo seja devidamente alcançado, tá? Só um minutinho, só deixa eu entregar uma chave aqui. Ó, Melissa. Então, vamos lá. Então, a gente finaliza aqui, depois eu vou colocar essa apostila lá, aí ela vai trazer mais algumas informações, né, sobre a avaliação, que a gente não conseguiu ver tudo, né? Mas como eu mostrei para vocês, vocês viram que ela acaba fazendo um recorte cola. Nem sempre eu vou trabalhar ela aqui com vocês, mas ali de avaliação, principalmente pelos autores, para a gente marcar ali, né, Lucchesi, né, o Renault, então, por isso que eu trouxe ela hoje, assim, para somar com os documentos que a gente viu primeiramente, principalmente porque ela trazia ali um resumo, né, desses principais autores, tá? Outra autora brasileira, muito importante, e que traz um conceito importante de avaliação é a Jussara Hoffmann, pode ser que apareça também na prova. Falou em Jussara Hoffmann, pensou em avaliação mediadora, tá? Então, anotem aí, tá? Então, o que é uma avaliação mediadora? É essa ideia, né, do professor observar a dificuldade e ir lá, né, mediar a partir dessa observação durante o processo, né, acompanhar esse processo de aprendizagem e desenvolvimento e ir realizando essa mediação. Lucchesi, que ele trouxe ali, né, só fazendo um resumo, ele vai trazer a ideia da avaliação diagnóstica ao longo do processo. Então, o Lucchesi, ele vai discutir muito essa questão do diagnóstico. E acho que esses são os principais autores, tá? O Renault, que vai trazer a ideia das competências e habilidades. Lucchesi, avaliação diagnóstica. Hoffmann, avaliação mediadora, tá?
E aí, a gente precisa entender sobre avaliação formativa, porque, como nós vimos, é o conceito-chave, né, dos documentos nacionais que estão vigentes hoje, né? Diretriz da Educação Básica, BNCC, referencial curricular do Estado, tá? Então, voltem lá nesses documentos, copiem ou façam print ali, né? Voltem no vídeo, façam print ali desses, principalmente quando a gente fala ali da avaliação formativa, a gente viu o conceito para vocês copiarem, né? E terem isso com muita clareza aí para o momento da prova. Certo, gente? Então, era isso, né? Avaliação, conteúdo é denso, né?